Mensagens que são bem específicas sobre o ano que se inicia e as perspectivas que nós precisamos ter para o ano que está se iniciando. Interessante dizer que nesse texto que nós lemos, é o momento em que Jesus ele está ensinando os discípulos a orar. Vou te dizer aqui uma coisa muito importante. Você lendo esse texto, você com certeza vai lembrar, a primeira coisa, daquele teu irmão católico que costuma ler e recitar esse texto. Mas aqui está a verdadeira oração. Essa é a oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até aí. Veja só, nesse texto, Jesus ele fala algo muito maravilhoso, né? Bota no primeiro de novo. Veja só. Primeiro ele fala, santificado seja o teu nome. Aqui está um segredo, que é quando você orar, você ter entendimento de que você precisa glorificar o nome do Senhor, né? Depois, o 10, ele fala, venha o teu reino. Hoje, o reino do Senhor está aqui. Como que está aqui? Ele aconteceu a partir do momento que Jesus veio para a terra. E permanece porque o Espírito Santo está aqui. Jesus foi, mas ele foi muito claro. Eu mandarei o Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente, que é o próprio Deus, tá? E seja feita a tua vontade, veja só, a tua vontade, não é a minha, de Deus, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus ele está falando que nós precisamos viver a vontade dele, Muito bem, o que isso tem a ver com a mensagem que eu vou ministrar aqui nesta noite? Nós, irmãos, como eu disse nas minhas últimas 3 ou 2 mensagens que eu ministrei, nós conseguimos romper mais um ano que nós rompemos, né? Mais um ano que nós avançamos, e Deus teve misericórdia de nós. E se nós aqui tivéssemos a oportunidade de cada um de nós falar 1 minuto, não precisaria mais do que 1 minuto, das dificuldades que você teve no ano que passou, talvez nós ficaríamos aqui até muito tarde. Porque todos nós, com certeza, passamos por algumas dificuldades que talvez olhávamos para frente e dizíamos, será que eu vou conseguir? Mas você está aqui. Você venceu. Você passou por cima. Deus te deu vitória. Então, o grande segredo, não é mesmo? O grande segredo é não parar. O segredo para você romper ano após ano, vencendo, é não parar. É não olhar para trás como nós falamos no último domingo. É avançar, olhar para o alvo. Quando você olha para o alvo, as coisas acontecem de forma natural na sua vida. Não é mesmo? O que mais alegra o meu coração, e com certeza o seu, é que você venceu mais um ano. Perdemos pessoas? Perdemos pessoas que nós amávamos. Perdemos pessoas que eram muito queridas da igreja. Perdemos pessoas que, puxa vida, foi, não é mesmo? Foi, mas foi. Estão com o Senhor. Agora, você está aqui, você triunfou. Tem momentos que Deus permite chegar em nossas vidas para revelar os valores que nós carregamos. Deus permite certas situações para a gente poder, com certeza, revelar quais são os valores que nós carregamos. E na lição de hoje, na Escola Bíblica Dominical, o nosso professor João foi extremamente claro sobre a mensagem do Evangelho. Quando você carrega com você a mensagem do Evangelho, você tem convicção da mensagem cristocêntrica,
pode ter certeza, você vai revelar alguma coisa. Você vai revelar quem você é. Você vai revelar o porquê que você é um vencedor. Você vai revelar para amigos, vizinhos e parentes por que seus filhos são abençoados. Você vai revelar às pessoas por que a sua casa tem paz. Você vai revelar àqueles que lhe rodeiam por que você é diferente. Porque você tem, não é mesmo? Você vive o que Jesus falou ali. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vive a vontade do nosso Deus. O segredo, grande segredo, para que nós rompamos todos os anos e vencemos é a ação da oração. A ação sem oração, ela é decepção. Você precisa agir, romper, olhar para frente, para o alvo, mas orando. É por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer esta oração. Eu preciso agir com oração, porque sem oração eu só vou ser uma pessoa que estou agindo, que estou fazendo, mas eu não oro, eu não busco, não é? Eu de repente sou um bom aluno. Eu sou o primeiro lá da classe na faculdade, no meu doutorado, no meu não sei o quê, mas não tem oração. Não existe o princípio de oração na sua vida. Oração sem ação, ela é ilusão. Por isso que Jesus ensinou nós orarmos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você está iniciando o ano, e eu falei isso no início do nosso culto, se você quer romper 2023, mas muito melhor do que você rompeu 2022, entre por esse caminho chamado oração. Coloque no seu coração, não é mesmo? O dia de você orar, ora em casa, vem orar com a gente. Oração de terça-feira à noite, oração de quinta-feira pela manhã, oração domingo pela manhã. A oração, irmãos, ela vai te fazer chegar mais perto. A oração vai dar a você a oportunidade de você estar pertinho de Deus. E eu quero tomar nessa noite um texto muito conhecido da igreja, no momento crucial do povo de Deus. Quando esse povo de Deus, eles saem do Egito, sendo conduzido por Moisés. Como nós todos conhecemos a história, e até os nossos netos já conhecem a história de Moisés, quando ele tira o povo do Egito e rompe pelo mar, a gente fica olhando esta cena, e os filmes de Hollywood, eu faço com galardia os filmes, não é mesmo? A gente fica olhando aquilo e fica pensando, poxa, que coisa bonita, como os americanos são bons para fazer filme, não é mesmo? Mas aquilo foi verdade, aquilo não é simplesmente um filme, aquilo aconteceu, de um cara chegar, sabe, e bater nas águas, as águas abrirem. Mas antes disto, você precisa ver o antes também. Você não pode olhar só esta cena do filme em que o mar se abre. Dá uma olhada antes da história. Olha a vida de Moisés. Ele se torna recluso quando ele vai para o deserto por ter assassinado um egípcio. E ele vai, e lá no deserto, lá ele casa, lá ele conhece a sua esposa, lá ele faz uma família e estava numa tremenda de uma boa. Agora tem uma coisa, deixa eu te dizer aqui algo maravilhoso. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei também sobre os pais. Se você não se recorda, vou fazê-lo agora recordar. A Bíblia diz que quando Moisés, ainda bebê, foi para a casa de Faraó, quem amamentava ele era quem? Quem amamentou Moisés? A própria mãe. A própria mãe amamentou o seu filho. Apesar de ele estar na casa de Faraó, junto à filha de Faraó, a sua mãe escolhida não foi escolhida porque alguém disse, não, foi porque Deus estava no negócio. Deus cuidou de Moisés e a própria mãe. Agora, os teólogos, aqueles que têm um pouco de conhecimento, eles dizem,
né? Que a própria mãe dizia para o filho: você não é egípcio, você é um hebreu. Deus tem negócio com você. Todas as crianças do seu tempo morreram, mas você está aqui, Deus tem negócio com você. Ele se criou lá, ele sabia os costumes dos egípcios, mas quando ele se torna recluso no deserto, ele está achando que acabou tudo. Eu casei, eu gosto do meu sogro gosta de mim, mas de repente Deus aparece a ele. Deus fala com ele. E a partir dali, ele então tem um relacionamento extremamente íntimo com Deus. Mas esse relacionamento dele com Deus não acontecia simplesmente, acontecia porque ele buscava, porque ele falava com Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a oração é você falar com Deus. A oração é você dizer: Senhor, estou aqui. Mas pastor, são milhões de pessoas no planeta Terra. Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece teu RG, Deus conhece teu endereço, o CEP da tua casa, Deus conhece quem são seus pais, a tua terceira, quarta geração para trás. Deus te conhece, Deus sabe o seu nome. Creia nisso no nome de Jesus. Um dos maiores problemas que eu tenho relatado são exatamente isto. Por quê? Porque Deus não se esquece de nós. Lá no capítulo 14 e o versículo 15 do Êxodo, é aquele momento crucial em que Moisés se depara com o mar e ele vê Faraó lá atrás com seu exército. Deus providenciou lá o fogo para que o exército não chegasse, e Moisés ficou apavorado. Deus, e agora? O que eu faço? E nada. Deus foi muito claro com ele. O que você está falando comigo? Não, mãe. Por que você está clamando a mim? Não, já não falei, já não te dei o caminho, meu filho? Mãe, eu mandei você vir para o deserto. Falei para você pegar o povo, sair de lá, caminhar pelo deserto. Você acha que eu vou te deixar na mão? Não vou deixar você na mão, não. Não, de forma nenhuma. Fala para os filhos de Israel marchar, mas é o mar. E daí? Mãe, foi eu que fiz o mar. Foi eu que fiz os peixes. Foi eu que fiz tudo. Pega aí o que você tem na mão, bate aí na água, você vai ver uma coisa. Aquele pau, o mar, pum, abriu. E não pense os senhores que ele fez assim, o mar abriu. Não, imagina. Aquilo demorou, foi a madrugada inteira. Aquele trem demorou para o mar. Imagina o tamanho. Imagina o tamanho daquilo. E foi se abrindo. Não foi uma coisa assim, papuf, vamos, não. Sabe por quê? Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Preste atenção nisso e aprenda isso. Nós somos extremamente imediatistas, principalmente no século 21. Nós estávamos em casa hoje conversando exatamente sobre isso. Como é que deveria ser, não é? Nesse tempo. Nós estamos falando de GPS, que hoje você tem isso no seu carro, né? Você tem no seu celular. Eu acho que foi a Mariana que falou assim: como é que o povo ia daqui para tal lugar se não conhecia? Né? Aí começamos a falar, a gente parava no posto, a gente perguntava para alguém, não era assim? E agora imagina o tempo dele. Agora, eles, o povo de Deus que ali estava, eles estavam vendo o exército lá atrás e o mar abrindo devagarzinho. Por que estava tão devagar? Pastor, se Deus quisesse fazer assim, papuf, não fazia? Não acho que ele fazia. A hora que ele quisesse. Mas Deus, ele tem que te provar. Ele tem que falar assim para você, meu filho, acredite. O mar começou a abrir. O mar começou a abrir, é para você crer que ele vai abrir mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa, não fique preocupado com aquilo que você veio buscar, não. Está demorando? Deus está abrindo o mar para você, mas é na manha do gato. Não é assim, papuf, não. Deus vai dar aquilo que você veio buscar. Mas, espera aí, é devagar. É para você não perder a tua fé. É para você não perder, não é mesmo? Aquilo que Deus te deu, que se chama esperança. A esperança do crente, ela está firmada na cruz do Calvário. A morte de Jesus e a sua ressurreição trouxe para mim esperança. Sem aquilo, de nada valeria o sacrifício, mas ele morreu, ressuscitou e a minha esperança está nele. Então, o mar pode demorar, a dificuldade pode no momento não passar, mas vai passar porque Deus é o Deus da esperança.
Esse ano estamos iniciando. O que você não pode se esquecer é que você não pode parar de avançar. Por quê, pastor? Porque Deus é contigo. Você precisa receber essa palavra. Você precisa acreditar nisto. Olha só, capítulo 13, 21 e 22 do Êxodo. E o Senhor ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Deus está conosco, Ele vai na nossa frente também. É por isso que eu posso avançar, eu não preciso me preocupar de jeito nenhum. Deus é a razão, o motivo e o poder para nós continuarmos avançando. Irmão, tire da sua cabeça, para com essas ideias doidas. Eu vou parar, fulano parou, ciclano parou. Não para não, vai para frente. Deus, Ele tem negócio com você, mas o segredo é o que? É avançar. Semana eu estava vendo algumas frases dos grandes homens de Deus, eu fiz questão de colocar essa. Quando Martin Luther King, na sua luta contra o racismo nos Estados Unidos, e ele chegava a alguns momentos que ele percebia que os seus companheiros negros estavam querendo dar aquela parada. Então ele falava assim, ele era pastor, ele tinha uma retórica muito boa. Ele falou, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Entendeu? Porque ele via nas suas... Ele fazia grandes concentrações, e ele percebia no olhar das pessoas que alguns queriam voltar para trás. Ele percebia pelo Espírito de Deus. Então, camarada, você não pode voar? Não posso. Então corre. Você não pode correr? Não posso correr. Então, se você anda, então vai andando, mas não para não. Nós vamos vencer isto. Se você não puder andar, vai rastejando mesmo. Rasteje, mas continue em frente, não para. É a mesma coisa, a vida cristã é não parar. A vida cristã é você olhar para a cruz. E olhar para a cruz, e olha para a cruz e fala assim, opa, a cruz, ela está vazia. Está vazia, está vazia. O irmão perguntou para mim, pastor, eu posso usar um crucifixo no pescoço? Eu falei, pode, qual o problema? Mas não pode ter Jesus lá não, crucifixo tem que só estar a cruz. Você está entendendo? Não há nenhum problema, a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ele está à destra do Pai. E o bom do negócio é que Ele não nos deixou sozinho, não nos deixou órfão. Ele falou, eu vou, mas o Espírito Santo vai estar aqui. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer te selar, Ele quer te batizar, Ele quer te dar dons espirituais. E mais do que isso, Ele quer criar em você esse desejo ardente de você estar comunicando com o Pai todo dia, toda hora, com línguas estranhas, com dom de profecia, com o poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus, e você tenha de verdade dentro do seu coração o desejo de avançar. Eu vou avançar, porque Jesus está voltando, e Jesus só vai buscar quem estiver avançando. Louvado é o nome do Senhor. Avançar por quê? Porque Deus está contigo. Mas por que eu devo avançar? Porque quando você avança, os obstáculos eles são vencidos e são colocados para trás. No versículo 14 do próprio livro de Êxodo, a partir do verso 1, ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas, que se voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de Faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram. E os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, em frente a Baal-Zefon. Problemas são oportunidade para se descobrir as soluções de Deus. Deus mandou eles irem e eles obedeceram. Agora o exército de Faraó está lá atrás. As minhas maiores vitórias na vida espiritual, mesmo minha vida material, foram nos dias mais difíceis da minha vida.
em que Mateus lembrou uma coisa hoje. Eu falei, eu vou contar isso na igreja. O Mateus e o Benhur nasceram com defeito de fabricação. Eles tinham um problema no ombro. E alguns dos jovens aqui que conheceram o Benhur lembram que às vezes saía do lugar, era uma luta tremenda. E o Mateus, ele saiu do lugar e ele foi para o hospital. Nós tínhamos um convênio e ele foi para o hospital. Chegou no hospital e está demorando. Quando passou o cartão do convênio, foi reprovado. O que foi reprovado? O pastor não pagou. Não tinha dinheiro para pagar o convênio. Não paguei o convênio. Aí a mulher veio e falou assim, senhor Mateus, está faltando pagamento aqui. Eu tinha esquecido disso, ele lembrou disso hoje. Eu falei, está vendo só? Quem nunca passou por dificuldade como essa? Quem nunca passou? Não vai dar porque você está devendo. Que dureza, né, irmão? Eu não estava lá, não. Aí, pai, não pagou? Não paguei. Então não vou me atender. Aí ele mesmo, sozinho, deu um jeito, colocou no lugar e veio embora. Ele mesmo, não foi assim, Helene? Pastor, sério, você já passou por isso? Eu? Vocês não sabem de nada, irmão. O que Deus já me permitiu passar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei hoje para o meu genro, para a minha nora. Nós nunca desistimos. Não. Nós éramos barata de igreja. Consagração, escola bíblica. Depois da escola bíblica, nós ficávamos na igreja porque os meninos tinham lá ensaio de louvor, ensaio de alguma coisa, nós ficávamos lá. Depois almoçava por lá mesmo. Depois à tarde, tinha um sofazinho, tamanho desse que eu tenho aqui, um sofazinho. Aí eu deitava no sofazinho. As crianças deitavam tudo no chão. Aí quando dava 3 horas, eu ia fazer visita, não era assim? E eles iam ficar para algum ensaio. Fazia visita até 6 horas, voltava para a igreja, tomava banho, aí todo mundo tomava banho. A salinha era desse tamanho. Aí eu tomava banho, a pastora tomava banho, Benhur tomava banho, Mateus tomava banho, Mariana tomava banho, se trocava tudo naquele cumbico assim. Mas não faltava na igreja. É isso mesmo, Mariana? Você lembra disso, filha? Lembra, né? Mariana lembra disso, ela já era uma garotinha. Agora, por que eu estou contando isso para vocês? Porque a palavra de hoje é para você não parar. Você venceu 2022, você está aqui hoje. Então glorifica a Deus porque você venceu e você está aqui hoje. Muitos amigos teus, parentes se foram, mas você está aqui. Muitos desistiram no meio da jornada, estão desviados, longe dos caminhos do Senhor, em um mundo tenebroso. Mas você está aqui glorificando a Deus. Então veja só, os obstáculos serão vencidos. Você vai vencer, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi simplesmente para que os hollywoodianos pudessem fazer filmes sobre a morte. Não, o mais importante foi a sua ressurreição. Ele ressuscitou ao 3º dia e disse, Pai, estou aqui, eu venci. E se eu venci, você, a igreja, vai vencer também. Glorifica a Deus por isso. Os problemas são as grandes oportunidades para nós descobrirmos quais são as soluções de Deus para nós, tá? Não há dificuldade, pense isto, que possa impedir o avanço do povo de Deus. Não tem. Pode ter mar na frente, pode ter cobra, pode ter o que quiser. Nós vamos passar por cima no nome de Jesus. Se Deus está conosco e nos conduzindo, o que pode me impedir? Deus na frente, irmão, não tem para ninguém. Não fique preocupado, marche. O que Deus falou? Foi para Ezequias ou foi para... fica tranquilo que essa luta aí não é... Você não vai lutar, eu que vou lutar. Foi para Ezequias ou foi para Josafá? Para Josafá. Josafá, fica tranquilo aí que essa briga aí você não vai ter nem que se desgastar, tá? Não precisa pegar espada, nem escudo, nem nada, porque... quando ele chegou lá, o inimigo estava tudo já morto.
Deus que lutou. Foi um anjo só, foi lá e falou, pera um pouquinho, com esse povo que você não mexe não, porque é meu povo. Você está entendendo? Pastor, mas o exército estava na porta de Josafá, não é isso? A Bíblia diz que ele teve medo. Pode ler o texto, ele teve medo. Marcão, o cara teve medo. Medo. Tive medo. E ele foi falar com Deus. E a primeira coisa que ele fez, bota lá de novo o texto de Mateus que nós lemos. Olha o que Josafá fez. Josafá, irmão, de bobo ele não tinha nada. Tá? Ele era um homem inteligente. Bota o segundo versículo 11. Olha, volta, é o primeiro. Isso, é o primeiro. Isso, olha lá. Oreis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que Josafá fez? Ele começou a orar, começou a falar com Deus das maravilhas que Deus tinha feito no passado. Então Deus, o Senhor fez isso, fez aquilo, nós somos o teu povo, e coisa e tal e coisa. Ele falou com Deus, ele glorificou a Deus. E Deus falou, Josafá, fica na paz aí, você não vai precisar nem... Fala para o seu soldado ir dormir, todo mundo, porque esse negócio é comigo. Irmão, quem luta as tuas batalhas não é você, Deus. Quem luta as tuas batalhas é Deus. O que Deus vai fazer é te dar estratégias. Deus não coloca dinheiro na conta da gente. Deus não manda ninguém bater na porta e falar, vem aqui, acontece às vezes. Tem uns testemunhos por aí que é só Deus mesmo para a gente acreditar. Eu creio. Tá? Eu creio que Deus faz isso porque Deus já me usou para abençoar alguém que estava numa necessidade enorme e eu cheguei lá e abençoei. Agora, eu creio. Agora, Deus te dá estratégia. Creia nisso no nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa a mais. Este ano está iniciando. Eu não posso nunca parar por uma questão muito simples. Porque quando eu estou alinhado, junto, a palavra muito usada hoje, conectado. Quando eu estou conectado com Deus, nós vamos viver milagres. Milagres. Você já ligou o teu computador, ou mesmo o teu celular, aí de repente você não consegue entrar, não está entrando aqui na página que eu quero. Ai, a internet está desligada. Vai lá e liga a internet. Opa, já. Você conectou com a internet. Quando você está conectado, você está alinhado com Deus, você vive milagres. Você vive milagres. Nós vamos ouvir um testemunho aqui, talvez domingo agora que vem. Eu não vou contar o nome, mas é uma coisa assim que eu fico... Assim com o meu coração tão feliz de ver. De um irmão que teve uma perda na família, sofreu muito, e Deus deu a ele um outro filho. Eu estive com ele e a gente conversando, eu comecei a glorificar a Deus, porque Deus... é um Deus de milagre quando você está conectado com Ele. Quando você fala assim, Deus, está doendo muito. Está doendo. Mas eu não te largo não, tá? Não vou te largar. Não te deixo. Vocês lembram da Moabita Ruth? Lembram dela? Ela era Moabita. Os Moabitas, irmãos, era tudo que não presta. Pensa num povo que não valia nada, os Moabitas. Lê a história dos Moabitas. Esse povo perturbou o povo de Deus. Mas ela conviveu com a sogra. E a sogra era crente da Assembleia de Deus lá naquela época. E a sogra falava de Jesus para ela. A sogra falava, mas agora presta atenção numa coisa, nessa história. Você pode dizer, pastor, pastor, pelo amor de Deus, como é que aquela mulher, falou de Deus, se estava numa pior do caramba? Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e falando bem de Deus? Falava bem de Deus.
Vocês lembram o que a mulher de Jó falou para ele? Camarada, você está na pior. Amaldiçoa seu Deus e morre. O que ele disse para ela? Você fala como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a sogra de Ruth, ela estava passando, primeiro que ela muda, sai de Belém e vai para a terra dos Moabitas, porque estava passando dificuldade em Belém. E eles vão para Moabita sem direção de Deus. Chega lá, morreu o marido. Ela levou 2 filhos que casaram, não deveria, mas casaram com Moabitas. Os meninos casaram e já morreram. Nem filho deram para as suas esposas. Quando a sua esposa vê, fala, vocês falam o seguinte, volta para a casa de vocês, eu não tenho mais filho para dar para vocês, volta para os seus pais, pode casar de novo, porque já era. Noemi dizia isso para suas noras. Ruth, era órfã o nome da outra? Orfa. Orfa falou o seguinte, bem, sogrinha, foi bom te conhecer, prazer grande, Deus te abençoe, com teu Deus eu estou zarpando. Foi embora. E Ruth? Ruth não. Ruth ficou. Por que ela ficou? Por que ela ficou? Que razão que ela tinha para ficar? Se ela escutou da sogra que foi para a terra dos Moabitas, porque estava na pior lá em Belém. E chegando lá, morreu o marido, morreu os filhos, e não tinham o que comer. Como é que... Irmão, é aí. É aí que Deus trabalha. Quando você está conectado, alinhado com Ele, o milagre acontece. Ruth se converte ao Deus de Noemi. E ela é muito clara. Não te deixarei, nem te desampararei. Onde você comer, eu vou comer. Onde você dormir, eu vou dormir. O teu Deus é o meu Deus. A expressão de Ruth declara a quem ela estava servindo. Então, ela se conecta com Deus que ela não conhecia. Ela não tinha tido experiência com esse Deus. A experiência que ela tinha tido é que ela tinha ficado viúva. Mas como é que é? Deixa eu dizer uma coisa. O poder está nisso aqui, ó. Palavra de Deus. A palavra naquele tempo não tinha Bíblia, não, mas tinha uma mulher falando de um Deus. Ela era a própria palavra de Deus, que em Noemi. Então deixa eu te dizer aqui hoje, no nome de Jesus, eu quero alcançar algo da parte. Se alinhe, conecte-se com o teu Deus e Senhor, eu não te largo. Não, pode vir a luta, eu posso perder, mas eu não vou te deixar. Faça como Ruth. Eu tenho plena convicção pelo Espírito de Deus que você vai vencer em 2023 como você nunca venceu, para a glória de Deus o Pai. Quem anda com Deus, quem está conectado com Deus, tem histórias maravilhosas para contar. Como tem? No versículo 21 e 22 do livro de Êxodo, capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com forte vento leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca. E as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Ou seja, naquele momento Deus falou assim, por que você não fala comigo não, meu filho? Manda o povo embora. Vamos, para não. Não para não. Não desiste não, vai para frente, Moisés. Ele, o mar foi abrindo, e o povo passou em seco. Então, ó, irmão, quando você tem... Agora imagina aqui, pensa aqui comigo. O mar vermelho se abriu. O povo marchou pela fé. Porque Deus encontrou na terra um homem que tinha coração alinhado a Ele. Um homem conectado com Ele. Aquele povo era um povo incrédulo, terrível, mas Moisés estava alinhado com Deus. Então, isso aqui vai para você que é marido. Se você estiver conectado com Deus, a sua família vai ser uma bênção. Se você está aqui, não tem marido, ou seu marido não conhece a Jesus, você, se estiver conectado com Deus,
O seu marido vai se converter, seus filhos vão se converter. Você vai ser a diferença na sua casa. Por quê, pastor? Porque você está conectado com Deus. Deixa eu concluir. Um famoso escritor holandês, ele escreveu uma frase, eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou saber nem falar o nome dele, tão difícil que é. Mas eu achei interessante essa frase. Se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele coloca-nos em situações difíceis. Se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Ai, pelo amor de Deus. Não, mas Ele quer realizar um grande milagre, irmão. Ele quer fazer um trem aí na tua vida extraordinário. Mas, irmão, fica conectado, anda para frente. Mas, pastor, irmão, creia. Creia, receba esta palavra que hoje fala, não, eu creio nessa palavra, avance pela fé. Não é mesmo? Um dos grandes evangelistas que o mundo teve, ele diz o seguinte: tente coisas grandes por Deus e espere grandes coisas de Deus. Se você fizer isso, pode ter certeza, isso vai acontecer para a glória de Deus. Nem é hora de parar, de desistir, de avançar, não é? Eu quero viver o milagre, eu quero que as coisas aconteçam. É hoje. Deus está contigo. Os obstáculos serão vencidos quando você estiver conectado com Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Deus e Pai,